Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um conteúdo do nosso canal e hoje trazendo as principais notícias sobre o POR 11, né? Um dos fundos imobiliários que acabou de soltar o seu relatório e vem pagando aí muito bem, vem performando muito bem, conseguindo bater aí principalmente os seus concorrentes aí no segmento de fundos de papéis, certo? Então vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre esse fundo imobiliário. O POR 11, para quem não conhece, ele tem um valor de mercado de 346,7 milhões, né? O valor de mercado do fundo. Só que do ponto de vista de patrimônio líquido, ou seja, que o fundo tem, ele está valendo aí 358,6 milhões, ou seja, o mercado ainda não chegou no preço justo, ou seja, você consegue comprar o POR 11 bem descontado. Cuidado, PORD não é TORD, porque muita gente confunde PORD 11 com TORD 11. O TORD 11 é o Tordesilhas, que é o fundo que mais se desvalorizou ao longo dos últimos anos. Aqui é o PORD 11, é o Polo Crédito Imobiliário. Esse fundo não. Esse fundo ele é um fundo de base 10, porque ele passou por um desdobramento. Isso faz com que o número de cotas aumente e a quantidade de negociações também aumente. Ele, nesse desdobramento, o mercado está pagando R$ 9,30 pela cota, mas se nós pegarmos a carteira, ela vale bem mais, R$ 9,62, o que é muito bom, porque você consegue comprar um fundo de papel descontado, ou seja, com desconto ainda de 3%, uma vez que o seu preço sobre o valor patrimonial está na casa de 0,97. Os seus títulos têm aproximadamente 2,8 a 3 anos. O seu último dividendo foi na casa de 0,9 centavos. E essa última casa ela vem subindo, né, o que é bem interessante mesmo. O dividendo distribuído ao longo de 2 meses, 12 meses, foi na casa de R$ 1,20, o que é muita coisa. Por quê? Porque o fundo geralmente ele é negociado na casa de R$ 9,00, ou seja, o que faz com que ele tenha um dividend yield por mês acima de 1%, que é o que todo mundo espera aí com fundo de papéis, é você ter aí um rendimento acima de 1% e um dividend yield nos últimos 12 meses de 12,87, porque a cota ela se valorizou muito ao longo dos últimos anos, certo? Se nós descermos aqui embaixo, nós vamos ver que justamente o POR 11 ele está no segmento de recebíveis e no cenário que nós estamos passando, onde os fundos imobiliários em todos os segmentos eles foram afetados, principalmente o galpões logísticos, que caiu aí em média 2,29%. Basta você ver BTLG, XPLG sofrendo muito, IFIX sofrendo muito. O segmento que sofre menos com a queda do IFIX são justamente os fundos de papéis, depois híbrido, né, para você começar a ficar de olho, depois vem o próprio IFIX e depois vem um segmento de tijolo, sofre muito junto com o fundo de fundo, quando o IFIX ele começa a despencar. Esse segmento que são de tijolo, eles acabam sofrendo muito. E papel não, vem mantendo a sua performance. Se você comprar ele atualmente, aí na casa de R$ 9,30, R$ 9,35, você vai estar levando a excelente carteira dele de IPCA, IPCA mais 11 isento de imposto de renda, o que é muita coisa. Por isso que eu não entendo como é que a pessoa deixa de investir em fundos imobiliários para comprar tesouro indexado a IPCA mais 6, se você pode comprar um fundo imobiliário onde você tem cotas, onde você tem um IPCA indexado a 11. Claro que esse é um fundo que a gente pode considerar ele até mesmo high yield, né? Porque está pagando muito, mas é bem mais previsível do que o Tesouro indexado a IPCA, que você tem que aprender a fazer marcação a mercado,
Se você compra tesouro indexado ao IPCA e não sabe marcação a mercado, você vai perder dinheiro, porque tem que saber fazer marcação a mercado. A sua carteira de CRI indexada ao CDI, excelente, né? Porque aí é CDI mais 5,45, ou seja, muito. A Selic tem que cair muito para esse fundo deixar de pagar menos, certo? É tanto que se nós observarmos o rendimento, ele veio caindo um pouquinho aí, porque a Selic ela vinha caindo, mas a partir do momento que a Selic sinalizou que não vai mais cair, né? Porque a inflação está vindo abaixo da expectativa, mas lá fora a inflação está disparando, imediatamente o dividendo já subiu novamente. Do ponto de vista da carteira, ele tem 43% da sua carteira indexada ao CDI e 54% indexada à inflação, ou seja, aquela carteira segura que se beneficia dos dois cenários, Selic alta, muito rendimento no bolso do cotista, inflação disparando, muito rendimento no bolso do cotista. Quando a Selic vem caindo sem a inflação disparar, mesmo assim ainda coloca no seu bolso 12%. Ou seja, muito bom em todos os cenários. Basta a gente ver os rendimentos, né? As receitas do fundo imobiliário. 3,5 milhões, março 3,7 e em abril 3,8. E também teve um excelente ganho com fundos imobiliários que acabaram subindo e batendo aí a casa de 308.248, ou seja, uma excelente receita que o fundo imobiliário ele tem, ou seja, tem performado aí muito bem. Se nós descermos mais aqui embaixo, a gente vai ver que desde que ele começou, ele já tem aí uma performance acumulada de 253,15%. E o seu benchmark aí, o seu principal ponto de comparação, que são os IPCA, foi 171,17, ou seja, consegue bater tranquilamente o seu benchmark, certo? Se nós olharmos em abril, a inflação conseguiu bater o benchmark, mas ao longo de 2024 ele vem conseguindo bater o IMAB muito bem, porque o IMAB foi 1,91 e ele 2,17. O que é IMAB? IMAB é uma espécie de cesta onde você tem todos os títulos indexados à inflação e eles são negociados. E o fundo conseguiu bater tranquilamente. Por isso que eu não entendo por que você deixa de comprar fundos imobiliários para comprar tesouro indexado a IPCA. Se nós olharmos o TOR de 11, ele está muito acima do IFIX, ou seja, não adianta nem comparar com o IFIX. É como se eles estivessem quase em planetas diferentes. O histórico de distribuição foi muito alto ao longo de 2022, porque nós tínhamos uma Selic estratosférica 13,75. O fundo ainda tem uma carteira de CDI mais 5, ou seja, esse dividendo chegou a quase a 20% na carteira indexada ao CDI, com a Selic caindo, mesmo assim ele vem entregando na média 12,32, o que torna um excelente fundo. Se nós olharmos o CRI dele extremamente pulverizado, ou seja, uma carteira bem diversificada com CDI, IPCA, ou seja, nada de concentrações, uma taxa de emissão também muito boa e o bom e bem interessante é que o mercado ele está precificando esses CRI para cima, ou seja, se for vender não vai ter prejuízo. Ele também tem uma carteira de fundos imobiliários, né, para complementar, para gerar um ganho aí de capital, onde ele tem aí lajes corporativas, tem o LFTT 11 residencial, LFTT 12 residencial, CANIP 11 de recebíveis de papel indexado à inflação e o LG11, que geralmente esses são fundos para investidores aí qualificados, ou seja, são vendidos para gestoras e não para pessoas físicas. Do ponto de vista de operação, bem diversificada, CRI Corporate Sênior, CRI Corporate Série Única, CRI Pulverizado Mezanino, ou seja, extremamente diversificado e do ponto de vista de indexadores aí da sua carteira,
você tem aí uma carteira muito bem diversificada, como nós já falamos, uma exposição maior ao IPCA e uma exposição menor ao CDI, certo? Se nós formos olhar a carteira de CRI por segmento, maior investimento é na renda urbana, ou seja, quando a Selic despenca de vez e a inflação dispara, muito dividendo ele coloca também no bolso, porque renda urbana e residencial comercial se beneficiam muito em cenário de taxa de juro baixa, certo? Por tipo de risco, né? Segmento corporativo, maior parte do seu investimento, uma carteira pulverizada, 34,9%, e financiamento de obra, somente 3,6%, porque financiamento de obra demora a dar retorno. Logo, os CRI vão estar divididos principalmente 93% em residencial e 7% em comercial, no caso dos CRI pulverizados. Se nós passarmos então como o mercado está olhando para este cenário, o mercado está olhando com bons olhos. Por quê? O fundo vem se aproximando da sua cotação máxima, ou seja, está na casa de R$ 9,18, vem se aproximando da sua cota máxima, R$ 9,49, um excelente dividendo de 13,07 nos últimos 12 meses, o que é muito, porque a cota subiu muito. A valorização nos últimos 12 meses, 6,74, e só no último mês ele se valorizou 0,88, ou seja, no cenário que está tudo caindo, o fundo imobiliário, como o POR de 11, está se valorizando. Isso é um excelente sinal para você que é investidor, certo? Então, esse era o nosso vídeo de hoje, trazendo para vocês o POR de 11, mais um fundo de papel aí que está pagando muito bem, entregando bastante retorno para o seu cotista, tem uma carteira meio a meio, IPCA e CDI, evidentemente que é uma carteira um pouco arriscada, né? Ou seja, é uma carteira high yield, mas é uma carteira high yield segura, né? Não tem deixado aí o seu cotista na mão, certo? Então, você aí que está começando, leia, estude, aprenda mais sobre fundos imobiliários. Você que já está posicionado, baixe o relatório, estuda e vê se faz sentido, quem sabe o POR de 11 entrar na sua carteira. Um abração para todos vocês, que Deus abençoe todos vocês e até o próximo conteúdo aqui no canal. E não esquece de seguir a gente, que todos os dias aqui às 6 horas da noite nós trazemos um novo vídeo sobre fundos imobiliários.